Uma comemoração de jogador causou polêmica mundial, enquanto outra foi até ilegal. Essas são as comemorações proibidas do futebol, e Gareth Bale não apenas provocou os torcedores. A comemoração dele desrespeitou um país inteiro. Em 2019, enquanto Gareth jogava pelo Real Madrid, eles enfrentaram o rival Atlético de Madrid em um jogo acirrado. Não era um jogo comum. Gareth estava prestes a conquistar um dos maiores marcos da carreira. Então ele planejou uma comemoração especial. Nada demais, não é certo? Mas sua provocação chamada cortador de mangas é muito ofensiva. Ele basicamente mandou os torcedores adversários se ferrar. Acho que você entendeu o recado. Gareth foi suspenso por 12 jogos imediatamente. Mas de respeitar os torcedores assim, a gente tá só começando, cara, nossa. Porque a provocação do Vinícius Júnior foi tão desrespeitosa que o time inteiro dele foi banido de um estádio. Veja, lá em 2018, Vinícius e o Flamengo estavam enfrentando o Botafogo, mas essa não era uma partida qualquer. Se o Flamengo vencesse, garantiria vaga na final da Taça Guanabara. Nos acréscimos, aos 94 minutos, Vinícius tentou decidir o jogo de vez. Ele esperou 10 anos para usar uma provocação com uma história embaraçosa. Veja, lá em 2008, o Botafogo tinha acabado de sofrer uma derrota de partir o coração. Em coletiva após o jogo, os jogadores não só reclamaram dos árbitros, mas também choraram. Hoje em dia, Vinícius sabia causar caos, e foi então que tudo ficou desrespeitoso. Ao marcar de tão longe, ele merecia comemorar como quisesse. Mas Vinícius fazia mais do que apenas comemorar o gol. Ele estava tirando sarro do time e dos torcedores, então o Botafogo deixou ele aproveitar o momento, mas eles tinham que ser mesquinhos. Depois disso, eles proibiram Vinícius e seus companheiros de entrar no estádio, só porque Vinícius não pediu desculpas. Que bando de bebês, cara, mas olha, eu entendo, eu também ficaria chateado se fosse um adulto levando o baile de um garoto de 17 anos. Mesmo com a polêmica comemoração do Vinícius, o que Kei Kamara fez normalmente só se vê no OnlyFans. Em 2016, Kamara e o Revolution enfrentaram o Impact no Decision Day. O New England já estava garantido nos playoffs da Major League Soccer, independentemente do resultado. Mas Kamara e os caras ainda queriam terminar a temporada com tudo, então eles entraram em campo dominando desde o início. Aos 60 minutos, o Impact já mostrava irritação, discutindo com árbitros e recebendo cartões amarelos. Aos 70 minutos, Kamara quis levá-los ainda mais ao limite. Caramba, muitos cobram por esse conteúdo. Kamara deu um teste grátis para todos. Mas sinceramente, ele não precisava aprender essa lição. Porque apenas algumas semanas antes, o jogador da National Football League, Antonio Brown, fez o mesmo movimento e foi multado em mais de $6 mil. Não surpreende que os árbitros deram um cartão amarelo ao Kamara, literalmente. Pra ser honesto, essa conversa foi hilária. Mas a comemoração de Georgios Katidis resultou em seu banimento definitivo do futebol. Veja, lá em 2013, Georgios e o Athens estavam enfrentando o Veria. Eles nem imaginavam que esse jogo faria história. Porque chegando nos minutos finais, com o jogo empatado em 1-1, os dois times estavam desesperadamente tentando avançar. Mas quando Atenas teve a bola na última posse, Eu nem consigo fazer uma piada sobre essa, cara. Georgios comemorou seu gol com uma saudação que gerou uma polêmica mundial. A Federação de Futebol da Grécia sabia que não podia tratar essa situação levianamente. E eles literalmente baniram Georgios da seleção nacional, para sempre. Apesar da controvérsia, o que Robbie Fowler fez após um gol resultou em uma das maiores multas do futebol. Veja, lá em 1999, Robbie estava jogando no Liverpool e causando impacto. E ele ficou tão imparável que seus fãs literalmente o apelidaram de Deus. Então, eu não culpo os outros times por terem medo dele, mas entrando em uma partida contra o Everton, aqueles torcedores queriam desestabilizá-lo. Então eles espalharam boatos sobre ele fora de campo, dizendo que usava drogas, mas o nosso garoto Robbie não ia deixar essas acusações o derrubarem. Durante o jogo, Robbie aproveitou a chance de bater um pênalti. Ah, Robbie, acho que não era isso que eles queriam dizer quando falaram que você cheirava linhas, mas continue. Agora, mesmo que Robbie e o Liverpool tenham conseguido a vitória por 3-2, a Federação Inglesa de Futebol não achou muito engraçada a provocação do Robbie para os torcedores. Então eles deram a ele uma suspensão de 4 jogos e, na época, aplicaram a maior multa da história da Premier League, $44 mil. Pelo menos faz sentido.
Diferente da comemoração com a faixa do Neymar, pois em 2011 ele foi expulso de um jogo por causa do rosto. Veja, era uma partida da fase de grupos entre o Santos e o Colo-Colo, e na época Neymar ainda estava tentando se destacar. Então, durante o primeiro tempo, o Santos dominou dos dois lados, e com o Neymar em campo, ele não ia deixar o time cair de rendimento. Aos 51 minutos, o Santos trocava passes, mas quando o Neymar recebeu a bola, tinha um só objetivo. Literalmente. Poxa, Neymar, não me assusta assim, não é Halloween. E o juiz ficou tão assustado quanto eu e deu pra ele o segundo cartão amarelo do jogo, expulsando ele. E sim, obviamente ele ficou muito irritado, mas pelo menos Neymar não roubou ninguém como Theo Gutierrez fez durante sua comemoração. Na Liga Europa de 2015 as coisas estavam intensas. Theo e o Sporting Lisboa estavam enfrentando o Besiktas, e o Sporting precisava desesperadamente dessa vitória. Caso contrário, eles seriam eliminados do torneio. No primeiro tempo, ficaram atrás por 1-0, mas aos 67 minutos tudo mudou. Tudo porque Theo deixou o like e se inscreveu no canal. Estou tentando te fazer viralizar, vai lá, clica aí. Naquele momento do jogo, o Sporting iniciou uma sequência e parecia imparável. Aos 76 minutos, Theo queria encerrar tudo de vez e ainda mandar um recado. O cara achou essa comemoração genial, mas ainda falhou e levou cartão amarelo. Vergonhoso. Mas provavelmente não tão vergonhoso quanto Nicolas Bendtner literalmente se expondo ao vivo na televisão. Veja, era a Eurocopa de 2012 e Nicolas e a Dinamarca estavam indo para o segundo jogo do grupo contra Portugal. Todos conhecem a Eurocopa. Não era só um jogo comum, os jogadores lutavam por todo o país. Com pessoas do mundo todo assistindo, Nicolas preparou uma comemoração especial e inédita. Por um tempo, parecia que ele nunca conseguiria mostrar isso. Nos primeiros 37 minutos, a Dinamarca perdia por 2-0. Nicolas começou a se preocupar, mas aos 41 minutos fez um gol de cabeça e animou o time. Como a Dinamarca ainda perdia, não era o momento certo para mostrar isso. Nicolas e o time lutaram até o minuto 79. Nesse momento, a bola veio em direção a ele, oferecendo a chance de empatar o jogo. Acho que ele se empolgou um pouco, mas pelo menos estavam limpos. Veja, Nicolas decidiu mostrar ao mundo o que ele tinha e chamou de seu amuleto da sorte uma cueca especial da Paddy Power. Apesar do empate da Dinamarca, eles perderam por 3-2. Então, eu não acho que elas deram muita sorte, cara. E por causa do Nick se expor, a UEFA multou ele em $135 mil e suspendeu ele por um jogo. Mas pelo menos a comemoração dele não foi tão ruim quanto a do Salih Kassir, porque a comemoração desse cara foi racista. Em 2020, Issa voava jogando pelo Persepolis do Irã, marcando 4 gols nas 3 últimas partidas. E ele vinha de outra atuação impressionante durante as quartas de final da Asian Football Confederation contra o Pakhtakor do Uzbequistão. Naquele jogo, Issa fez um gol e ajudou seu time a vencer por 2-0. Então, como sempre, ele fez sua comemoração característica, famosa em toda a carreira. Foi nesse jogo que perceberam o que ele realmente fazia. Por anos pensavam que ele só fazia uma careta engraçada para virar meme, mas acontece que na verdade ele estava zombando dos asiáticos. O cara realmente estava puxando os olhos desse jeito na televisão ao vivo enquanto jogava na Liga dos Campeões da Ásia. O que esse cara pensava? A Asian Football Confederation investigou para descobrir a verdade. Eles não acharam essa comemoração engraçada? Então, pouco antes da semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, o maior jogo da vida de Issa, a Asian Football Confederation o expulsou do torneio, multou-o em $10 mil e o suspendeu do futebol por 6 meses. Não o culpo, aquilo foi muito desrespeitoso, lembra a comemoração da faixa do Cristiano Ronaldo. Não posso mentir a dele, já fiz isso com minha ex. Veja, lá em 2019, Ronaldo e a Juventus estavam em uma situação devastadora. Nas oitavas da Liga dos Campeões, no jogo de ida, a Juventus perdeu de 2-0 para o Atlético de Madrid. Para superar esse déficit, a Juventus precisava de um milagre, mas se alguém podia, era o Ronaldo. Voltando ao jogo, ele tinha uma missão, marcou 2 gols de cabeça no primeiro tempo e empatou o placar.
Quando o jogo se aproximava do fim, aos 85 minutos, Ronaldo fez algo extraordinário. Como pôde, Ronaldo? Que desrespeito. Mesmo o Ronaldo carregando a Juventus e vencendo quase sozinho, a WFA não achou sua comemoração engraçada. Eles o multaram em $23 mil.